A fim de enfatizarmos que Deus é o autor das Escrituras Sagradas, vamos citar algumas evidências da origem divina da Bíblia. Primeira evidência: inspiração divina. A própria Bíblia nos informa que a Escritura veio de Deus e por ele foi inspirada. Já citamos aqui 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 1,21 e tem também Jó 32,8. Ao falar aos escritores da Bíblia, Deus inspirou neles o seu Espírito. Logo, inspiração divina é a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro nos escritores, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem sem mistura de erro. É bom frisarmos que inspiração não é ditado. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre a inspiração da Bíblia Sagrada. A segunda evidência da origem divina da Bíblia é a perfeita harmonia e unidade. Olha que curioso e interessante. Nós temos 66 livros na nossa Bíblia. Estes foram escritos por cerca de 40 homens, cobrindo um período de 16 séculos, ou 1.600 anos aproximadamente. A maior parte desses homens não se conheciam, viviam em diferentes épocas, em diferentes lugares, em diferentes circunstâncias e tinham diversas profissões. Contudo, não há contradição nenhuma em toda a Bíblia. Há o que chamamos de aparente contradição, que podem ser elucidadas mediante o estudo cuidadoso e detalhado das Sagradas Escrituras. A terceira evidência da origem divina da Bíblia é a sua perdurabilidade. Muitos foram os que já desejaram desaparecer com a Bíblia. Nunca nenhum livro em todo o mundo foi tão perseguido quanto ela. No entanto, ela permanece para sempre. Até hoje, há uma perseguição ferrenha contra a palavra de Deus. Nós podemos encontrar na internet sites intitulados Maldita Bíblia, também o que chamam de Bíblia dos Céticos, onde o autor ou autores desta Bíblia pegam os textos polêmicos da Bíblia Sagrada e ali distorcem a interpretação, criticando assim o texto da palavra de Deus. Mas a Bíblia permanece para sempre. A quarta evidência da origem divina da Bíblia é o seu poder transformador. A poderosa influência da Bíblia tem transformado multidões de pessoas em todos os tempos, em todas as partes do mundo. Eu conheço testemunhos de pessoas que se converteram pelo simples fato de lerem uma Bíblia. Nós também temos conhecimento de pessoas que aceitaram a Jesus por serem motivadas a ler um trecho das Sagradas Escrituras. Esta semana eu ouvi um testemunho de um jovem da nossa igreja que estava muito feliz. Nós estávamos num casamento, ele assentou do meu lado e disse: pastor, olha, eu tenho um testemunho para compartilhar com o senhor. Na verdade, eu já sabia do que tinha acontecido, mas hoje, exatamente hoje, eu pude comprovar que a informação que eu recebi, ela era verídica. E então aquele jovem me contou. E quando ele era adolescente, um outro jovem do conjunto, onde ele cantava, pediu oração pelo seu pai, que ainda não era evangélico. E este jovem então, que estava conversando comigo, falou para aquele companheiro: olha, diga para o seu pai ler João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E
E ele deixou simplesmente essa palavra para o colega. Passou um tempo e o pai desse seu amigo foi hospitalizado, ficou internado por um tempo e levaram para ele uma Bíblia. E o filho então se lembrou das palavras do amigo, ligou para o seu pai e disse: pai, leia aí na sua Bíblia João 3,16. Ele nem sequer sabia, irmãos, encontrar esse versículo, não sabia onde ficava João, não sabia o que era capítulo, não sabia o que era versículo, mas a sua esposa o ajudou a encontrar essa passagem. E quando ele a leu, o Espírito Santo falou profundamente ao coração dele e ele aceitou Jesus. Agora é um servo do Senhor. Que testemunho maravilhoso, né? É o poder transformador da Bíblia Sagrada. Muitas vezes nós, e principalmente os jovens, ficam constrangidos de trazer um amigo para a igreja, ficam constrangidos de que saibam que ele é evangélico, é aqueles que têm vergonha de portar a sua Bíblia, levá-la para o trabalho, para a escola. Mas eu queria te dizer que não há por que termos vergonha disso, porque a palavra de Deus transforma, ela tem o poder transformador. Ao lê-la, o Espírito Santo convence a pessoa e a pessoa não vê a hora de se entregar ao Senhor Jesus. A quinta evidência da origem divina da Bíblia é sua historicidade. Nunca nenhuma descoberta científica ou arqueológica invalidou os relatos bíblicos. Muito pelo contrário, serviram para sua confirmação. Sua historicidade é comprovada. Lembro-me de ter lido ou ouvido sobre a cidade de Nínive. Durante aproximadamente 200 anos, os céticos zombavam da história do livro de Jonas, porque não era possível se comprovar arqueologicamente, geograficamente, que Nínive existiu. Então eles zombavam das Sagradas Escrituras. Só que 200 anos depois, um arqueólogo, uma equipe de arqueólogos foram escavar uma região e aí perceberam que tinha uma cidade soterrada. E aí escavaram e tomaram conhecimento de que cidade que era essa. Mas depois viram que debaixo dessa cidade tinha outra cidade soterrada. Foram lá, escavaram e sabe qual era a cidade? A cidade de Nínive. Os céticos tiveram que engolir, porque foi comprovado arqueologicamente que Nínive existiu. Então, a historicidade da Bíblia é também uma evidência da sua origem divina.